Eu quero avisar vocês sobre algo muito importante que Jesus pediu, ensinou e exortou a igreja que caminhasse por esse princípio. A igreja de Cristo precisa estar preparada. A igreja de Jesus, ela precisa estar preparada. Nós precisamos, assim como Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos exorta para cuidarmos da nossa salvação, zelarmos pela nossa salvação. Filipenses 12, 2 diz: de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Em outras traduções diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, cuidai da vossa salvação com temor e tremor. Então Jesus, ele nos exorta e vem nos exortando sempre a cuidarmos da nossa salvação, a darmos importância à nossa salvação, a zelarmos pela nossa salvação. De que modo? Com temor e tremor. A igreja precisa estar ensinada, precisa ser preparada, precisa ser desenvolvida, precisa ser cuidada, zelada, para que esse desenvolvimento da salvação possa fazer parte da minha vida e na sua. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então nós precisamos estar vigilantes sempre. Precisamos estar cuidadosos sempre. Precisamos estar alerta sempre. Porque o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora nós não podemos contabilizar. Mas Jesus disse que nós precisamos vigiar. Nós precisamos tomar cuidado por onde passamos. Que tipo de comportamento estamos exercendo? Porque Jesus virá em uma hora em que ninguém espera. Então ele ordenou: vigiem e orem. Ele também nos ensinou em 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o nosso adversário, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, perseguições, angústias e dores. É um alerta do Messias. É um alerta para a igreja de Jesus, diante desse cenário de caos, de problemas, que traz medos, angústias, dores, confusões, temores por fora, tremores por dentro. E a igreja precisa estar sendo preparada, treinada e desenvolvida para esses embates, para essas batalhas, porque não acontece só comigo e você, acontece em todo lugar, em todo mundo, em todas as circunstâncias, em todo momento. Existem cristãos sendo perseguidos e mortos, existem cristãos que precisam se esconder com a Bíblia, orar escondido, porque se descobrirem, serão degolados. E temos um alerta para a igreja, meus amados irmãos: vigiem, orem, tomem cuidado, zelem, cuidem da vossa salvação. E Jesus, ele vai nos alertar isso. No livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 7 ao 19, Jesus vem nos dar um alerta. Jesus vem nos dar o caminho. Ele vai dizer para mim e para você no versículo 7 ao 19 de Lucas 21. Perguntaram-lhe então: mestre, quando pois sucederão estas coisas? Porque do versículo 1 ao versículo 5 e 6, ele vai falar sobre a destruição do templo. Ele estava ensinando no templo, e ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seriam derrubadas. E agora os discípulos perguntaram a ele: Senhor, quando que acontecerão essas coisas? Quando é que isso vai acontecer? Isso de fato vai acontecer? Isso é verdade? E nós percebemos que em 70 depois de Cristo,
Roma é sitiada e o templo é destruído. Então os discípulos ficaram preocupados. Senhor, como é que isso vai acontecer? Isso é verdade? O templo será destruído? Aquilo que é magnífico, aquilo que tem uma simbologia de unidade, aquilo que tem simbologia de poder, porque Jerusalém é o termômetro do mundo. Senhor, isso será destruído, isso será derrubado. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Então Jesus começa a alertar os discípulos que essas coisas sucederão, e o sinal haverá. E que sinal haverá? Eles perguntaram. Quando elas estiverem para se cumprir. Senhor, quando é que isso vai acontecer? De que forma? Nos dá o sinal, nos mostra o caminho, Senhor. Então Jesus começa a explicar aos discípulos. Ele começa a dizer: respondeu então ele: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo é chegado. Não vão após eles, não sigam esses falsos profetas. Ele prossegue dando avisos de sinais. Quando vocês ouvirem de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos, nós vemos que isso aí, esse quadro escatológico de Jesus, é chamado de o princípio das dores. Então isso que nós vemos acontecendo no mundo inteiro, são os princípios das dores. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que vai piorar. É apenas o princípio das dores. Porque ele disse que primeiro é necessário, olha o termo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes, e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e os cárceres, e os conduzindo-vos à presença dos reis, governadores, por causa do meu nome. Olha o que Jesus disse, olha, esse cristianismo verdadeiro causará conflito, angústias em quem? Em governadores e em reis. Olha o nível de profecia de Jesus. Vai causar problema para governadores, para reis, para autoridades de nações, por causa do meu evangelho. Isso vos acontecerá para que vocês deem testemunhos. Então perseguição é um belo sinal de que Jesus está voltando, e uma ótima oportunidade para que eu e você, igreja de Cristo, dê testemunho. Não é para você ficar assustado, é para dar testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditai como havereis de fazer na vossa defesa. Fiquem tranquilos, disse Jesus. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir e te contradizer, porque você tem o Espírito Santo. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregues, e matarão alguns de vós. Parentes e amigos, irmãos, colegas, virarão contra você. Sinal. Jesus avisando os discípulos. E isso é princípio das dores. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então você está com raiva porque alguém ficou com raiva de você? Jesus disse que isso vai acontecer. É sinal. É sinal, igreja. Presta atenção. Vigiem, estejam preparados. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça, pela vossa perseverança,
pela vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Persevera. Diante desse cenário, persevere. Diante das perseguições, persevere. Diante das lutas, persevere. Contra o pecado, persevere. Lute. Não desista. Não olhe para trás. Queridos, desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo coronavírus transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade. Trouxe colisão com economia, governos, nações. E lidar com a pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos com algumas semelhanças, tanto na forma de propagação quanto de contenção destas doenças. Desta maneira, podemos equiparar esta pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre esses caos, entre essas confusões na história. Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, proliferando assim as doenças que assolam todo mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemias vão além do século XX e já preocupam a humanidade há 2000 anos. Quando nós olhamos para a história, nós podemos observar algumas pandemias que assolaram o mundo. Preste atenção nisso. Peste de Justiniano. Um dos primeiros casos de pandemia registrado é essa peste, acontecida por volta de 541 depois de Cristo, e que se iniciou no Egito até chegar à capital do Império Bizantino, provocada pela peste bubônica transmitida através de pulgas em ratos contaminados. A enfermidade matou entre 500 mil a 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, espalhando depois por Síria, Turquia e Pérsia, hoje Irã, e por toda parte da Europa. Estima-se que esta pandemia tenha durado aproximadamente 200 anos. A peste negra, em 1343, e a peste bubônica foi mais uma vez a causa de outra pandemia que assolou em sua totalidade os continentes asiáticos e europeu. A peste negra, que no seu auge, até o ano de 1353, apareceu matando quase 200 milhões de pessoas. A gripe russa, já em 1580, existem relatos da primeira pandemia de gripe que se espalhou pela Ásia, Europa, África e América. Séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada com detalhes, com proliferação inicial de 2 semanas sobre o Império Russo e chegando ao Rio de Janeiro. Estima-se, ao todo, que essa gripe matou 1 milhão de pessoas. Dada-se o nome de influenza A. Gripe espanhola, 1918, causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando não só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado, como também jovens e adultos. Com possível origem nos Estados Unidos, essa enfermidade quase dizimou as populações indígenas e levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros. Queridos, e por último nós temos a pandemia do Covid-19, que trouxe desastres, disfunções globais terríveis,
trazendo prejuízo no sistema social, educacional, cultural, político, econômico. E também muitas preocupações nos cristãos. E estima-se que até o atual momento já tenha matado mais de 500 mil pessoas em todo o mundo. Jesus disse que isso haveria de acontecer. E que isso era necessário. E a pergunta que fica para nós cristãos é: como nós cristãos devemos analisar e interpretar esses cenários? Como nós que estamos debaixo de um senhorio de Jesus, podemos ler e trazer um significado para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa vida como igreja, como pessoa? Quando nós lemos o livro de Lucas 21, nós vemos Jesus dando esses sinais e mostrando para a igreja dele que essas coisas necessariamente deveriam acontecer. E vem acontecendo logo após a morte de Jesus. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus dando esse alerta de que tudo isso haveria e era necessário. A isso ele chama de princípio das dores, que compreende entre a sua primeira vinda, como ele veio, a sua humilhação, a sua morte de cruz, a crucificação pelos nossos pecados, a sua ressurreição e a vida eterna dada por ele, e até a sua segunda volta. Então nós estamos aí entre o cumprimento dessas coisas e até a volta de Jesus, porque ele garantiu que voltará para redimir o seu povo. Ele garantiu que voltará para julgar as nações, para julgar aqueles que não creem, para prestar juízo àqueles que não caminham na sua palavra. Ele garantiu que viria e faria isso. Mas ao seu povo ele garantiu que nós teríamos paz, que nós teríamos a implantação do reino eterno, que tudo isso iria passar, e nós não teríamos mais dores, mais preocupações. Ele garantiu isso. E que ele garantiu também que nós passaríamos por esses fins e por esses meios. Então nós estamos nesse cumprimento profético de Jesus, e fazemos parte desse cumprimento profético de Jesus. Nós estamos justamente nesse ponto da história, onde tudo está acontecendo e vai acontecer até que Jesus volte. Então, para quem é temeroso a Cristo, sabe que essas coisas serão inevitáveis. Como pode, queridos, um único vírus invisível trazer uma calamidade tamanha em todo mundo? Nos colocar com medo, angustiados, duvidosos do que vai acontecer pela frente. Porém, o Senhor Jesus disse: eu vos darei sinais, para que vocês consigam ler tudo isso, e fiquem cientes de que isso está acontecendo, porque faz parte da história e tem que acontecer, para que o fim venha, e para que os santos e os escolhidos do Senhor sejam levados para a glória em um novo céu e uma nova terra. Ele diz: quando vocês verem essas coisas acontecendo, fiquem firmes, perseverem, se santifiquem mais ainda, e acreditem que essa história foi escrita pelo dedo de Deus. Quais são esses sinais que ele nos entrega? Primeiro sinal, versículo 8 de Lucas 21. São os falsos profetas. Ele diz, quando Jesus diz essas palavras, ele estava cercado pelos 12. Ele estava cercado pela sua equipe, pela qual ele otorgou que pregaria o evangelho aos confins da terra. E o versículo 8 ele vai dizer:
apareceu Jesus, proferindo: cuidai-vos, para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu sou. E ainda não chegou o final dos tempos. Não siga estes. Primeiro sinal, queridos, são falsos profetas. Pessoas que pregam um evangelho deturpado de que tudo pode. Um evangelho que não é da porta estreita. Um evangelho de que Deus é amor e vai salvar todo mundo. Não vai. Pastor, o senhor não acredita que Jesus vai salvar todo mundo? Não acredito. Jesus, infelizmente, não vai salvar todo mundo. Ele só vai salvar os que creem e obedecem a tua palavra. Não existe esse amor universalista no que diz respeito à salvação. No que diz respeito à salvação, só serão salvos os que creem e os que obedecem. Então Jesus estava com os 12 dizendo que surgiriam falsos profetas. Preste atenção que quando Jesus disse isso, nada disso ainda tinha acontecido. Isso aqui é profecia. Isso é profecia. Nada disso tinha acontecido. Como é que Jesus diz que reis e governadores ficariam com raiva dos cristãos por causa do nome dele? E a gente não vê isso hoje, queridos? Governadores querendo fechar igrejas, prefeitos querendo fechar igrejas, lutando contra o cristianismo. 2000 anos se passaram e essa profecia continua vigorando. Então Jesus disse isso para os seus 12. Porém, dentro daquele contexto, um o trairia, outro negaria, e o restante fugiu quando ele foi crucificado. Para Jesus dizer que surgiriam pessoas no nome dele, se passando por ele, enganando pessoas no nome dele, irmãos, ou Jesus era megalomaníaco, ou ele era profeta mesmo. Eu prefiro ficar com a segunda. Ele é o profeta, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Falsos profetas, que não cuidam das ovelhas, que não pregam a verdade, que usurpam ovelhas, que enganam ovelhas para o seu bel prazer. Falsos profetas, e que vêm no nome de Jesus. Jesus diz para esses: não sigam, são profetas mentirosos. Segundo sinal que Jesus nos entrega, versículos 9 e 10, ele diz que quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. Versículo 10 ele diz: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Quando Jesus ele libera essas palavras, quando Jesus profere essas palavras, queridos, dentro daquele contexto, escute isso. Estava vivendo uma paz romana, a praxe romana. E os romanos haviam dominado o mundo conhecido da época. E debaixo do domínio dos romanos da época, os romanos haviam imposto uma paz superficial entre as nações. Então o mundo daquela época vivia uma pseudo-paz. Então Jesus libera um discurso dizendo que haveria reino contra reino, nação contra nação. Jesus estava sem juízo, vivendo debaixo de um legado de paz. E ele está dizendo: olha, presta atenção no sinal. Falsos mestres e profetas. Segundo, nação contra nação e reino contra reino por causa do meu nome. Como? Se estava em paz. Se o Império Romano da época tinha governado e dominado tudo e feito alianças de uma praxe de paz, como poderia haver guerra? Jesus, isso não vai acontecer, não tem como. Guerras, nações contra nações. Olha os sinais. E o que a gente vê no cenário histórico? Cerca de 40, 50 anos depois das profecias de Jesus, começam a aparecer revoltas dentro do Império Romano, imperadores em conflitos constantes, e a partir daí, o mundo nunca mais teve paz.
E até hoje, 30, 40 anos depois, o Império Romano entra em colisão. O Império Romano entra em divisão e começa guerras, conflitos, mortes, desastres. E é debaixo dessa guerra do Império Romano que o apóstolo Pedro e Paulo morrem. Morrem por Nero, que queria construir uma cidade no seu nome. Isso é história, viu? Isso está nos anais da história. Nero queria construir uma Nerópolis. Mas como que ele constrói uma Nerópolis se existia Roma? Só existe um jeito. Eu preciso destruir Roma para que meu nome seja exaltado. Então, Nero promove um incêndio desastroso em Roma. Ele coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Sabe por quê? Porque os cristãos autênticos, fiéis a Cristo, eles não adoravam imagens e não glorificavam o nome de Nero como imperador. Eles não faziam isso. Os cristãos daquela época, eles não participavam das festas culturais e bacanais que existiam no império. Eles não se misturavam. Os cristãos daquela época, eles comiam a carne e o sangue, e bebiam sangue. Eram canibais para aqueles que não eram cristãos. Eles não adoravam o nome de Nero. Então eles eram o modelo perfeito de revolucionários que não comungavam com Nero. Então Nero diz: eu vou fazer um incêndio em Roma, destruir Roma e colocar a culpa neles, porque eles não obedecem a minha palavra. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles morrem. 30, 40 anos depois, irmãos, olha Jesus falando e as coisas acontecendo gradativamente. Jesus, ele vai nos ensinar também um terceiro sinal. Versículos 10 e 11. E acrescentou-lhe Jesus: portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias, pandemias, horríveis e devastadoras. Logo depois de uma pandemia, de um conflito desse que nós sofremos agora, o que vem? Falta de alimento. Isso aconteceu ou não aconteceu, irmãos? Pandemia, falta de comida para muitos. Muitos perderam emprego. Está acontecendo. O que Jesus falou, Eric, está acontecendo. O que é isso? São sinais do fim dos tempos. E a igreja precisa ler isso com muito temor e tremor, e ter o coração inclinado para obedecer o Senhor dos senhores. Ele avisou que haveria muitos lugares, enormes terremotos, epidemias e pandemias horríveis, devastadoras. Devastadoras. Olha o Covid-19. O último censo foi mais de 500 mil mortes, irmãos. É muita gente morrendo. Então sucederão eventos terríveis e seguirão poderosos fenômenos celestiais. Escute isso. 40 anos depois da profecia de Jesus, 40 anos depois dele dar essa palavra, está também nos anais da história a erupção do Monte Vesúvio em 79, que foi uma das mais conhecidas catástrofes vulcânicas da história. Destruiu a Pompeia, destruiu uma cidade inteira, que é chamado de Vesúvio. E a história diz que quando esse vulcão Vesúvio entrou em erupção, tem um intruso aqui. Jesus avisou que os intrusos apareceriam. Quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção, a história diz que se espalhou uma nuvem mortal de rochas e cinzas, e uma fumaça extremamente negra, por mais de 30 quilômetros, cuspindo lava em proporções de quase 500 mil de toneladas de fogo, queimando tudo.
A história também diz que essas lavas térmicas que caíam, centenas de milhares, foi comparado ao bombardeamento da bomba de Hiroshima. Destruiu tudo. Terremotos, tsunamis, erupções, catástrofes. O que é isso? Sinais do fim dos tempos. 30, 40 anos depois, Paulo, a cidade de Pompeia destruída de uma forma horrível. Dizimou a cidade inteira. Quarto sinal: perseguição ao cristianismo de forma severa. Versículo 12 e versículo 13. Olha o que ele diz: entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e ao cárcere, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que vocês deem testemunho. O quarto sinal, queridos, são perseguições contra cristãos em todo o mundo. Isso tem acontecido. Querido, as sinagogas eram locais onde aconteciam as assembleias públicas, fornecendo lugar natural para liberar palavras de cura e de libertação para o povo, também para disciplinas públicas. E às vezes a disciplina era administrada na forma de açoites sobre as leis do século II. Isso significava que aquele que confessava a Jesus ou errava em algum dos seus princípios, ele era castigado, segundo a história, de 13 duras chibatadas no peito e 26 nas costas. Publicamente. E Jesus disse que sofreríamos perseguições. As prisões eram normalmente lugares assegurados até o julgamento. Mais do que lugares de punição, as punições incluíam execução, escravização, banimento total, confisco de propriedade e assim por diante. Perdia tudo. É o que o apóstolo Paulo estava preso esperando a sua morte, em 2 Timóteo capítulo 4. Mas ele libera uma palavra profética dizendo: mas eu bem sei que o meu Redentor, ele vive, o meu Senhor, ele vive, e eu sei que ele tem reservado para mim uma coroa incorruptível. Jesus avisou que tudo isso aconteceria. Perseguições contra cristãos. Querido, nós não sabemos o que é perseguição, queridos. Nós não temos noção do que é perseguição. E por pouco as pessoas, infelizmente, negam a Cristo. Não desça da cruz, meu irmão. Fique firme. O quinto sinal. Conflitos familiares e amigos. Amigos desconhecidos, amigos conhecidos, colegas conhecidos e desconhecidos. Os que estão perto, os que estão longe. Aqueles que vão blasfemar contra a sua vida. Aqueles que vão jogar pedra contra você, porque você obedece princípio, porque você diz que vai chegar ao altar virgem. Aí os seus coleguinhas de lá que dizem: besta, e começam a te perseguir, porque você diz que é cristão e vai cumprir princípios. Aí os seus amigos e colegas e conhecidos dizem: larga de ser besta, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Perseguições de níveis terríveis. Versículo 16 e 17. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum de vós.
E tudo isso vocês sofrerão por causa do nome de Jesus. Eu conversei com alguns discípulos sobre essas coisas. E eu disse a eles: queridos, a igreja não tem partido político. Não existe isso na igreja. A igreja tem princípios. Aqueles que sobem ao poder, seja ele quem for, como igreja nós precisamos observar se ele é uma pessoa, ou se ela, que pode ser uma presidenta, comunga com valores tradicionais, de família constituída por Deus, de valores cristãos, de princípios morais. É para esse nível de foco que nós devemos ter quando nós lançarmos o nosso voto nas urnas. Precisamos ser pessoas conservadoras nos princípios que nós temos. Porque Jesus nos ensina isso. Porque as perseguições são inevitáveis. E nós precisamos olhar para a cruz. Porque Jesus diz, no versículo 18 e 19, que Ele estará comigo e você, até a consumação dos séculos. Ele passará ao meu lado e ao seu lado, diante de todas essas catástrofes. Ele vai segurar nas nossas mãos. Ele vai nos dar essa graça. Ele vai nos fortalecer, para que eu e você não venhamos negar a fé. Ele diz, mas não se perderá um único fio de cabelo da tua cabeça. Mas Ele dá o instrumento que eu e você devemos usar. Persevere. O instrumento é a perseverança. Contra todas essas catástrofes, contra tudo isso, persevere. Fique firme. Não nega a fé. E eu finalizo essa palavra, esse alerta para a igreja. Diante de tudo isso, qual é a minha leitura e a sua leitura como igreja de Cristo? Primeiro, acredite que Deus está por trás da história, escrevendo a história e fazendo parte dela como autor principal. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele está escrevendo essa história. Ele está escrevendo esse roteiro para o fim, desde Adão até a consumação dos séculos. Acredite nisso. Segundo, uma vez que nós acreditamos em Cristo Jesus, devemos nos submeter ao seu senhorio, nos converter, nos arrepender, de fato e de direito, a esse Deus que é amor, mas também é justiça, a esse Deus que é graça, mas também ira, e colocar nossa vida no prumo e no lugar certo. Terceiro, isso nos mostra, querido, a fragilidade humana. Isso também destrói a nossa arrogância diante do caos, diante das nossas impossibilidades de fazer alguma coisa, quando essas coisas acontecem. E nos prostramos e nos curvamos diante da onisciência, onipotência e onipresença do Deus eterno. Versículo 26, ele diz de Lucas 21, olha o que ele diz: os homens desfalecerão de terror. Percebe que ele fala os homens, né? As mulheres é muito mais fortes. Os homens irão tremer, ficar com medo, pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. O que fazer diante disso? Reconhecer que só Jesus é o Senhor. O que fazer diante desse cenário
Reconhecer que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus restaura, só Ele é o Senhor, só Ele tem poder, só Ele é magnífico. Então Ele diz: arrependei-vos, porque meu é o domínio, meu é o mundo, minha é a palavra. Arrependei-vos, mude de vida, para que possam estar comigo nas mansões celestiais, de eternidade a eternidade. Como devemos ler como cristãos esse cenário? É que devemos estar preparados, queridos, e atentos, pois qualquer momento nosso Jesus abrirá as comportas da eternidade, e somente os santos entrarão por esses portais. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entre por ele o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, imbatível em suas batalhas. É Ele, o Senhor dos Exércitos. A esse Deus prostrai-vos e rendei graças e glórias de eternidade a eternidade. Estejam preparados para que entremos por esses portais. Versículo 27 e 28. Fique de pé e vamos ler todos juntos. Mas leia com força. Versículo 27 e 28. Eu vou contar 3 e vocês vão ler. Por favor, Etienne, fica aqui de costas filmando. Vai sair no vídeo isso aqui, tá? Você que está em casa, abra sua boca e leia conosco. Versículo 27 e 28 de Lucas 21. Convertei-vos, arrependei-vos. Ok? Vamos lá então. Leia com voz de alarido. Como devemos interpretar tudo isso? Jesus nos ensina. 1, 2, 3. Dê um aplauso a Jesus. Nós somos uma igreja que adora ao Senhor dos Exércitos. Erga o teu pão para o alto. Faça oração ao Senhor. Nossa vida em tuas mãos. Tem misericórdia de nós. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Nos cura, meu Deus. Nos faça pessoas melhores. E somente a tua palavra pode nos fazer melhores. Obrigado pelo teu amor derramado em vossos corações. Obrigado, Jesus. Que ao ingerir esse corpo, venhamos aprender que fazemos parte de um corpo. E que precisamos estar neste corpo, unidos, para a glória do teu nome. Participemos. Erga teu cálice para o alto, faça a sua oração. É o sangue de Cristo, que perdoa, que cura, que restaura, que firma a aliança de honra e de fidelidade com a igreja, com o corpo. É o sinal e o selo de que nós fomos banhados pelo amor, perdão e misericórdia de Deus. E o sangue de Cristo nos livra da ira vindoura. O sangue de Cristo nos livra do inferno e nos coloca nos portais eternos. Obrigado, Jesus. Acreditamos somente no teu nome e na vida eterna, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Participemos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrai pelos portais eternos. Sejam abençoados essa manhã, enriquecidos com as gloriosas graças do Espírito Santo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dê um aplauso a Jesus.
Aleluia!